para o povo de Câncer, de Escorpião e de Peixes. Bem, quem é do signo de Câncer, de Escorpião e de Peixes, né? Quem tem o Sol, a Lua, o ascendente, o meio do céu, o regente do Sol, o regente da Lua, o regente do ascendente, entre os graus 25 e 29, ou seja, o final no último decanato, já no grau, entre o grau 25 e 29, a minha fala vai ser direcionada para você. Então, quem tem Sol, Lua, ascendente, meio do céu, regente do Sol, regente da Lua, regente do ascendente, entre o grau 25 e 29, nos graus de Peixes, de Câncer e de Escorpião, para essas pessoas que eu estou me dirigindo agora. Quero lembrar algumas coisas. Netuno, né? Eu vou falar de Netuno em Peixes, nos últimos graus, se preparando para entrar em Áries ano que vem e começar um novo ciclo. Aliás, isso vai ser muito importante o ano que vem, quando tanto o Saturno quanto o Netuno vão entrar 0 grau de Áries o ano que vem, começando um ciclo novo. Mas isso é um papo para mais adiante, né? Então a gente ainda está falando do Netuno em Peixes. Repara o seguinte: Peixes é o último signo do zodíaco, rege a última casa da carta natal. Netuno é o planeta que rege Peixes, né? E o Netuno está se aproximando dos últimos graus, né? Graus 25, 26, 27, 28. Em condições normais de temperatura e pressão, o que a gente espera disso? Um salto espiritual. É uma experiência de empatia, de solidariedade, de encontro, de chegar muito perto daquilo que a gente chama de amor incondicional, pelo menos alguns lampejos, uma relação mais aprofundada com a arte, com a psique, com a psicologia, com o subjetivo, com o mitológico, com o sensível, com o audiovisual, a música, a imagem, né? A floresta, a natureza, as águas, os oceanos, não exatamente os rios e os lagos, que isso é da ordem da Lua, do Câncer, né? Mas os oceanos, as profundezas, né? Poseidon, Atlântida. Aliás, quando Netuno estava para entrar em Peixes, eu alimentei uma certa esperança de que Atlântida seria revelada no sentido geográfico, né? O que aconteceu foi que nesses últimos anos que Netuno está ainda, né, em Peixes, esse assunto veio hiper à tona. Claro, pessoas dizendo que descobriu que aqui, descobriu que ali, mas ninguém bateu o martelo ainda. Mas a minha fala é que o Netuno nos últimos graus, né, desde o grau 25 até o grau 29 de Peixes, ele faz um trígono com o pessoal de Câncer e um trígono com o pessoal de Escorpião. Isso significa um grau de 120 graus, que é uma graduação de fluidez. Então, insisto, o que se esperaria disso, né? Eu estou falando, por exemplo, desse ano de 2024, estou falando também de 2023, né? E ainda um pouco da atmosfera de 2022. Né? Será que você que está me vendo, me ouvindo, tem algum relato que diga, puxa, foram períodos assim incríveis de crescimento emocional, de crescimento espiritual, de crescimento... Quando eu digo emocional, estou me referindo de crescimento psicológico. As minhas terapias avançaram muitíssimo, a minha relação com Deus, minha relação com o sagrado, com o mistério avançou muito. Porque Netuno, ele não tem a ver com a religião institucionalizada. Inclusive tem a ver com o aspecto místico, um aspecto mais amplo, mais liberto, mais livre. Né? Então, toda religião que parece mais um aspecto militaresco, um aspecto mais... Tem religiões que se portam como se fosse um quartel-general. Né? Só falta bater continência para o padre, ou bater continência para o pastor, alguma coisa assim. Netuno não tem nada a ver com isso, Peixes não tem nada a ver com isso, que são experiências
de empatia, de entrega, de confiança, de plenitude, de experiência de pertencimento, experiência de comunhão, experiência de integração, né? Eu venho cantando uma pedra que eu venho falando já há muito tempo e não vou repetir aqui, desde as últimas décadas do século XX, os 5 últimos planetas começaram a entrar nos 4 últimos signos, né? E falta só agora o Netuno sair e mais tarde o Plutão sair para completar o ciclo. O que estava previsto era um grande salto da humanidade. Evidentemente que eu entendo que, através de muito estudo, muita intuição e muita pesquisa, eu entendo que existem 2 forças de luz e sombra friccionando essa força de consciência, de luz. Ela nos traz essa perspectiva da gente finalizar um ciclo e fazer um upgrade. E esse upgrade tem muito a ver com o processo de ascensão, da gente acessar o nosso aspecto multidimensional, da gente não ficar tão somente ligado às coisas concretas, materiais, racionais, cartesianas. Nós podemos ir além disso. Nós temos o mundo, nós temos uma carne, temos dinheiro, temos desejos de comprar isso e aquilo, nenhum problema. A questão é como se isso representasse, digamos, 5% do nosso interesse. Essas experiências das últimas décadas do século XX, né, até, se não me engano, 2060 e poucos, eu tenho isso escrito na pesquisa que eu fiz, a gente estaria aos pouquinhos se desidentificando da nossa paixão pela posse, da nossa paixão pela coisa tangível, concreta, né? E provavelmente a ficha cairia quando esses planetas passassem por Sagitário, por Capricórnio, especialmente por Aquário e Peixes. A ficha cairia no sentido de dizer o seguinte: estou me dando conta que 95% da existência humana é intangível. É aquilo que a gente não pode ver, não pode tocar, muitas vezes não pode nem falar, que é inominável, mas é ali que está o real. Mas não. Existem essas forças sombrias também, muito bem articuladas, né? Forças sombrias eu me refiro a governos transnacionais, que não estão representados por um país, e sim uma transnacionalidade, as corporações financeiras e a quem tudo isso obedece, porque a gente pensa que, na verdade, quem tem o poder é o presidente dos Estados Unidos, o presidente da China, o presidente da Rússia, são meninos de recado, são office boys. Os presidentes dessas grandes nações são office boys, são meninos de recado. Tá? Eu tenho ainda alguma dificuldade de poder compartilhar os nomes exatos desses patrões, desses que mandam nesses presidentes, né? Eu já falei indiretamente, mas vai chegar um momento que eu vou falar o óbvio, que é revelar para vocês o que muitos já sabem, que são aqueles que mandam o presidente dos Estados Unidos, da China, da Rússia, enfim, e que têm interesse na cisão, e nada melhor do que guerras para a gente fortalecer a cisão. Esse não é o caminho da luz, da consciência, nem tampouco o caminho que esses planetas estão trilhando nos últimos signos do zodíaco. Você vê, Netuno está em Peixes, fazendo trígono com o povo de Câncer dos últimos graus, que vai do grau 25 até o grau 29, fazendo trígono com o povo de Escorpião, dos últimos graus, dos 25 ao 29, e fazendo uma conjunção, né, com o Sol dos Piscianos, né, ou com o ascendente, com a Lua e tudo mais, nesses graus de 25 a 29. Por isso a importância de saber onde os nossos signos de água se encontram no mapa, em que graus se encontram. Porque é aí que a gente faz. Será que eu estou perdendo alguma coisa, né? Será que eu estou perdendo? O que é? Perdendo o seguinte: qual é a vibe, qual é o barato que está rolando que ninguém me chamou para essa festa? É uma festa que parece que não está acontecendo, né? Eu vou falar dela agora, mas parece que ela não está acontecendo, porque quando a gente olha para as notícias, a gente só vê o projeto da sombra, o projeto da cisão. Qual é o projeto da sombra? Cisão.
Qual é o projeto da sombra? Não recorde quem é você. Não recorde a sua origem. Não recorde qual a sua natureza. Não recorde qual é o seu dharma, qual é o seu propósito. Lembre-se, você é um escravo e precisa sobreviver. E o Estado é o seu pai. Né? Então, isso está muito bem entranhado, né? Mas, na verdade, quando a gente vai ao encontro de experiências diretas com a natureza, esse livro sagrado, essa Bíblia chamada Natureza, e a gente pesquisa tradições antigas, né, principalmente quase todas do Oriente, a gente vai vendo que existe um projeto de luz desde sempre, que é o processo de união, de integração, de reconciliação entre os opostos, do masculino e feminino, né? Da relação entre o céu e a terra, entre Urano e Gaia. Né? E a astrologia é um conhecimento milenar, é uma ciência milenar, né? Insisto, é uma ciência anterior ao iluminismo, anterior ao positivismo, anterior ao racionalismo, uma ciência da alma, que fala assim, olha, tem aqui todos os componentes para você se despertar, para você se iluminar, para você se autorrealizar. Mas nesse momento, para esse povo de Câncer, de Escorpião e de Peixe, principalmente por enquanto, né, Câncer e Escorpião, eu quero dizer que vocês estão vivendo um trígono, vocês estão vivendo um convite a fluir, a surfar o fluxo, a olhar para a realidade, ou melhor, a olhar para as realidades, e por mais que elas pareçam inóspitas, por mais que elas pareçam selvagens, severas, austeras, o Netuno Trígono Sol tem um outro buraco de compreensão, uma outra fresta, uma outra veia de compreensão do que está acontecendo. Inclusive, também rege o olhar. Né? O Netuno rege o olhar e, na verdade, esse olhar refere-se ao terceiro olho, ao terceiro olhar nosso, aquele que vai além da visão tangível. Como eu disse anteriormente, quando o Netuno faz esses aspectos de trígono, ou principalmente de conjunção, que é o caso dos piscianos, a gente percebe que aquilo que a gente vê representa 5% do que é o real, na verdade. E eu quero tudo que eu tenho direito. Eu quero tudo, eu não estou falando nem de espíritos desencarnados, nem anjos, nem seres de outras dimensões. Eu estou me referindo a estratos da consciência que me levam a experiências de unidade. Não tem nada mais potente do que uma experiência de unidade, uma experiência de se sentir uno com o todo. Isso é Netuno, isso é Peixes. Netuno, para o povo de Câncer, para o povo de Escorpião, estão vivendo um aspecto, um convite. Né? A música está tocando. Uma música, não é nem uma música assim, não é nem uma música popular exatamente. É uma sinfonia das esferas, é uma sinfonia das esferas conscienciais. É aquele som, né? Me lembra até um pouco da frequência 639, que faz com que seja a frequência do amor incondicional. Né? Ah, mas o mundo está assim, assado. Escuta, você não é do mundo, você está no mundo. Esse mundo está como está, a gente tem uma parcela nisso. Né? Mas poderia também estar muito pior, e a gente também tem uma parcela nisso. E poderia estar muito melhor, e a gente tem uma parcela nisso. Então, quando eu digo assim, olha, povo de Câncer, povo de Escorpião, dos últimos graus, né, de 25 a 29, fiquem ligados. Agora, reparem, isso já está no 2023, 2024, um pedaço de 2022. Me digam nos comentários aí se vocês aproveitaram ou estão aproveitando a qualidade da meditação, a qualidade da compaixão, do perdão, do encontro, da resiliência. Se vocês estão mais tolerantes com as diferenças, se vocês estão mais próximos de integrar essas diferenças, se vocês estão sentindo que tem alguma cor muito mais profunda do que esse cinza que nos apresentam, ou se cada um de nós se deixou enredar pelaquilo que esse projeto chinfrim, que é o projeto da cisão, né? Que é um projeto, não é uma invenção de agora, não tem nada de agora. Esse projeto da cisão
Ele existe, mas ele faz parte de planos muito superiores, porque é o projeto da cisão com o projeto da integração que gera fricção, que gera luz à consciência. Não existe a coisa assim, nascemos perfeitos e vamos continuar perfeitos, vamos morrer perfeitos. Não. A gente está como se procurasse a nossa integração, que é esse processo de nos aperfeiçoarmos. É isso que move, né, a fonte primordial. Nós somos fonte primordial. Nós todos somos fonte primordial. E ela, quando se fractaliza, é a fonte primordial no primordial Big Bang, né, nesse que não aconteceu há 13,7 bilhões de anos, esse que aconteceu há éons e éons e éons atrás, né, quando ele se fractaliza, é uma autocontemplação, esse autoexperienciar, e nós somos um átomo do átomo do átomo disso. Quando Netuno entra em Peixes, é isso que a nossa alma demanda. Escuta, está vivendo um certo gozo, está vivendo um certo êxtase, está vivendo um certo barato? Será que eu preciso me alienar para viver isso? Será que eu preciso construir uma bolha para eu poder viver isso? O mundo está tão complicado que para eu viver isso eu tenho que fazer um retiro espiritual. Ajuda, maravilhoso, mas o objetivo é o retiro? O objetivo é se retirar do mundo? Não. A gente poder ter espaços de retiro, espaços de mergulho, de solidão, é tudo de bom, né? Mas para a gente poder voltar no mundo e devolver e entregar essa paz, compartilhar essa paz, né? Não adianta, muita gente faz os retiros da Terra de Rudá, saem de lá extremamente pacificados, extremamente felizes, né? E aí vem a síndrome da segunda-feira, né? E parece que as coisas são perdidas. Isso não é, na verdade, não é o objetivo de um retiro, é fazer com que tudo isso se projete na segunda, terça, quarta, quinta, enfim, né? Então, quando Netuno faz trígonos assim com Câncer e com Escorpião nos últimos graus, eu quero dizer, vocês estão aproveitando esse barato que é. Sabe quando você às vezes vai para o Arpoador ali no Rio de Janeiro, né? Ipanema, você vai lá no final e daqui a pouco você vai assistindo o pôr do sol e aí você vê uma gaivota voando, aquele ventinho batendo, aí você sai um pouco, você não sabe para onde você foi. Assim como também numa meditação, quando você está num lugar paradisíaco, você fecha os olhos e de repente a tua mente te dá uma trégua, você começa a entrar num espaço de vacuidade maravilhoso. O Netuno trouxe isso. Isso está dentro de você, dentro da psique. Ah, mas Sérgio, eu não tenho nada em Escorpião, nada em Peixes, nada em Câncer, nenhum planeta, vamos dizer assim. É evidente que você tem Câncer em alguma casa, Escorpião em alguma casa, Peixes em alguma casa. Mas tudo bem, você não tem nenhum planeta. Do ponto de vista dos trânsitos, do ponto de vista, né, astrológico, é possível que você não esteja sendo tonificado, potencializado nesse momento. 2022, 23, 24, né? Mas não importa. Todos nós, independente do signo que a gente tenha, nós temos um Câncer, um Escorpião e um Peixe. E essas coisas que eu falo, parece que são só dirigidas para o pessoal que tem do grau 25 ou 29. Tecnicamente, sim. Mas do ponto de vista ontológico, do ponto de vista essencial, todos nós temos todos os signos e os 360 graus. Então, você que não é Escorpião, que não é Câncer, que você não é Peixes, fala assim, cara, mas eu estou vivendo isso também. Então eu não deveria estar vivendo esse êxtase, esse aspecto um pouco mais beatífico, esse aspecto um pouco mais de empatia? Eu estou vivendo, claro, você está vivendo porque você também está pegando a vibe, porque tem um Netuno em Peixes que é para todo mundo. No caso do trígono e da conjunção, são para esses 3 signos, né? Mas para todo mundo o Netuno está em Peixes. Então se a gente entrar de vez em quando num certo barato, se a gente, sabe, porque eu tomei uma droga, porque eu não tomei uma droga, porque inclusive Netuno rege drogas, né? Mas qual é a melhor droga, se não aquela pancada da consciência, que a gente chama de iluminação, de satori, muitas vezes de samadhi? Agora, para o povo de Peixes, né, que tem, por exemplo, o Sol, né, ou a Lua, né, entre os graus 25 a 29,
aí a coisa é mais intensa, né? Porque o trígono, que eu me referi para Câncer e Escorpião, parece que direciona para uma coisa assim mais abertamente favorável, né? Se a pessoa sabe lidar, né? Mas a conjunção é hiper potente, mas pode ser um jogo de luz e sombra. Falando rapidamente, o jogo de luz do Netuno em cima do Sol, em cima da Lua, né? Nem diria tanto em cima do ascendente, secundariamente em cima do ascendente, em cima do meio do céu, né? Mas muito fortemente em cima do Sol e da Lua, é acessar o mestre. Acessar o mestre. Acessar a mestria. Acessar a sabedoria. Acessar espaços profundos de diluição no todo. Vocês imaginem a seguinte cena de uma pequena gota que está num rio na direção do oceano. E ela está ali no rio e de repente ela deságua no oceano, né? Eu fico pensando qual seria a sensação dessa gota entrando no oceano. Se eu estou lidando, digamos, com pessoas neuróticas, né, que é basicamente a nossa turma que anda por aí, né, uma pessoa que entra assim no oceano, ela pode se afogar, então dá-se o nome disso de loucura. Mas no caso da metáfora da gota do rio que chega no oceano, ela encontrou, ela retornou a casa, ela voltou para a fonte primordial, que é esse oceano. Você imagina uma imagem também interessante, que é você pegar uma garrafa de água, né, que você compra uma garrafa de plástico e tudo, aí você, ela fechada, você coloca ela ali no meio do Oceano Atlântico, vai com um barquinho até lá, coloca, ela fica boiando. Ela não afunda, ela fica boiando. Está cheio de água ali. Aí o que você faz? Você percebe que tem água dentro da garrafa e tem água fora da garrafa, que é nada menos que o Oceano Atlântico, né? Mas tem um frasco que a gente poderia chamar daquilo que aquilo é um corpo humano, ou poderíamos dizer que aquilo é uma personalidade ou um certo ego, que dá uma delimitação àquela água, que no fundo é tanto água quanto o oceano. Aí você abre a garrafa e você vira a garrafa, e aquela água cai no oceano, e você diz assim, não, mas peraí, eu quero voltar, ela diz, não dá mais para voltar. Não dá mais para voltar. Ela foi integrada ao oceano. Isso é uma definição simbólica de iluminação. Né? Quando a gente está lidando com a jornada apenas neurótica, isso é loucura. Quando a gente está lidando com a jornada consciencial, isso é iluminação. Quando a água da garrafa, ela toca o oceano e você não consegue mais, é irreversível o processo. O Netuno conjunção Sol ou Lua, né, para os piscianos dos últimos graus, é um convite do ponto de vista luminoso, né, dessa experiência de unidade, de retornar ao oceano. Lembrando que Netuno rege o oceano, Peixes rege o oceano, e o oceano, a metáfora é de totalidade, né, de totalidade. Agora, o lado negativo, o lado sombrio, que eu vou me deter pouco, mas é extremamente importante, que o Netuno também do lado do Sol é caos, confusão, mistureba, aspecto fusional, né, me perder em drogas, me perder em fantasias, em idealizações, porque a realidade está tão ruim, gente, a realidade é tão horrível, que eu estou com o Netuno do lado do Sol, e aí me engana que eu gosto, eu vou fumar, vou cheirar, vou beber, vou fazer, vou acontecer, porque não dá para suportar. Esse é um aspecto sombrio. Né? Lembrando que muitos povos originários têm práticas de substâncias, de alteração de consciência, nenhum problema. Como nós, também urbanos, podemos ter, desde que a gente saiba o que está fazendo. A priori, nada é certo e nada é errado. A priori. Se eu não sei o que eu estou fazendo, isso pode dar uma merda federal. Entendeu? Então, isso que é importante colocar, porque não tem nada que seja ruim a priori, nem bom a priori. O que tem é o mau uso disso ou o mau uso daquilo.
Qualquer coisa você pode ter um uso maravilhoso ou não. Então, quando eu falo que Netuno também rege a droga, né, porque a droga é uma coisa ruim, via de regra, por que via de regra é? Porque a gente está lidando com seres humanos desconectados, adormecidos, cindidos. Como é que vai usar a droga para uma coisa de experiência de unidade, de pertencimento? Raros são os casos que isso acontece. E tem outras pessoas não, que estão na natureza, que estão em pleno estado de atenção e podem cheirar ou fumar ou beber e aquilo potencializa. E tem outros que não fazem nada disso, apenas vivem a consciência, né? E aquilo não tem nada mais potente do que a consciência. Não existe nada mais potente do que a consciência. O amor é uma consequência da consciência. Se você não tem consciência, você é incapacitado ao amor. Você é incapaz de amar. Você pode gostar. Eu gosto disso, gosto daquilo, gosto de fulano, gosto de Beltrano. Gostar é uma coisa. Somente a consciência que leva ao amor. E não é o fato de se ter consciência, é o fato de se ser consciente. Na Terra de Rudá a gente fala que tem um degradê que é ter consciência, ser consciente e ser a consciência. A gente tem consciência que não deve fumar porque faz mal e a gente fuma. A gente é consciente e a gente não fuma mais. Agora a gente é a consciência. A gente não está nem falando de cigarro, a gente está falando de unidade, de experiência, de se fundir, de retornar à casa, de retornar a essa experiência de unidade com o todo, né? É muito triste pensar que as religiões dessas, onde existem bilhões de pessoas e milhões de pessoas, é muito triste pensar que as religiões não se ocupam desse retorno à unidade. Não se ocupam disso. Se ocupam, sim, em encontrar intermediários que façam uma espécie de ligação, né? Muitas vezes esses intermediários são bem chinfrins, muitas vezes, não sempre evidentes, mas muitas vezes esses intermediários que fazem, os pontífices, né, que fazem essas pontes, eles não sabem do que estão fazendo, nem sabem do que estão falando. Leram um determinado livro e começam a repetir como um papagaio, mas não vivem aquilo. Não vivem. Essa é a experiência. Infelizmente, não estou inventando nada, eu estou falando de uma observação de anos e anos, de estudo das religiões e das instituições religiosas também. O Netuno não tem nada a ver com isso. O Netuno em cima do Sol, no caso dos piscianos, tem nada a ver com religião. Tem tudo a ver com a experiência mística, a experiência de unidade. Né? Religião não, religião administra a cisão. Imagina, se acabasse a cisão, acabavam as religiões. A religião vive porque existe cisão. Então não tem interesse nenhum da religião em curar a cisão. Pelo contrário, quanto mais cindido você for, mais você vai procurar a religião. É que nem a doença. Se você acaba com as doenças, a indústria farmacêutica, entendeu? Então, agora, o aspecto, a mística da nossa ânima, né? Ela não se interessa em administrar a cisão, e sim a busca da unidade, de viver a experiência da unidade. Então, esse é o assunto central de Netuno em Peixes, que para o povo de Câncer e de Escorpião, dos últimos graus, que vão do grau 25 ao grau 29, tem trígonos que ajudam a fluir nessa direção. Mas para o povo de Peixes, dos últimos graus, que tem o Netuno em cima do Sol, ou de repente o Netuno em cima da Lua, das duas, uma. Ou estão levando um choque de unidade, né, e às vezes não estão nem entendendo o que está acontecendo, às vezes sonham com coisas que não sabem falar no dia seguinte sobre o que sonharam, de uma confusão, ou estão vivendo uma fuga da realidade, porque a realidade está muito complicada e eu quero fugir dela. Não me interessa essa versão, me interessa a versão da potência. Nós somos potência.
Nós quem? Da terra de Rudá? Não. Nós, 8 bilhões de seres humanos, somos potência. Mas nós estamos potência? Nada, nada, nada. Estamos em potência, escravizados, adormecidos, autoabandonados, autoesquecidos. Mas isso tudo a gente vira o jogo. Isso tudo a gente vira o jogo. É por isso que não só eu estou aqui, tantos estão fazendo esse papel de partilhar, como vocês também estão aqui. Vocês estão aqui por causa de quê? Estou contando piada, estou fazendo graça, estou fazendo dancinha, eu estou no TikTok. Uma coisa que me chamou a atenção, eu vou terminar a fala que já está muito grande, mas uma coisa, vocês me conhecem, né? Sabem que eu sou um dos construtores do 639, do aplicativo de relacionamentos conscientes, e lá a coisa está indo muito bem, obrigado, né? Mas, sem surpresa nenhuma, tem muito mais mulher do que homem, né? Não sei, eu acho que 20% de homens, 80% de mulheres, e a gente quer que os homens, né, apareçam. E hoje eu recebi uma postagem. Você já deve ter ouvido falar num cara chamado Luva de Pedreiro, né? Me mandaram uma postagem para ver Luva de Pedreiro. Uma bobajada, uma coisa assim, né? Milhões de homens ali curtindo. Isso agora, isso antes de eu gravar essa conversa, eu fiquei olhando, chama-se Luva de Pedreiro, coisa assim, nada, uma bobagem. E eu não via, curiosamente, eu não vi nenhuma mulher ali, né? Eu só via homens, certamente jovens e tudo mais. O que eu quero dizer com isso? Que as mulheres são mais evoluídas do que os homens? Não, mas embora as mulheres estejam mais aflitas com as suas dívidas, os seus débitos consigo mesmas, querendo correr atrás do prejuízo, um prejuízo de milênios, né? E estão na frente, não tenho dúvida que estão na frente. Para cada curso que eu dou, para cada palestra que eu dou, continua mais ou menos assim, 90% de mulheres e 10% de homens. Aí onde é que estão esses homens? Estão vendo a Luva de Pedreiro, então as dancinhas no TikTok. Estou dizendo que não tenha mulheres também alienadas, claro que tem, mas a gente precisa, né? E agora me direcionando assim aos homens, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Fazer alguma coisa, dar algum toque, com carinho, com amor, com ternura, né? Não adianta também peitar. Eu recentemente me convidaram e eu fiz um podcast num grupo bem interessante chamado Men Align. E vou fazer agora uma live com eles também, que é para homens, para grupos de homens. E está crescendo isso, está crescendo também essa busca, porque eu posso garantir uma coisa. Quando a gente sabe que o feminino foi bem desrespeitado ao longo de milênios, eu também posso dizer que o masculino não está nada bem. Não está nada bem e nunca esteve nada bem. A diferença é que o feminino mais sensível expressa a dor desse ocaso do feminino, né? E desse descaso sobre o feminino. E o masculino, em ruínas, se orgulha, ri, como se estivesse por cima da carne seca. Bem, estou terminando minha fala e alguém pode perguntar, mas vem cá, você mudou de assunto, o que isso tem a ver com Netuno? Eu posso dizer que num primeiro momento dizer que não tem nada a ver, mas num segundo momento eu posso dizer o seguinte: Netuno não é exatamente luva de pedreiro, não é exatamente milhões de homens perdendo seu tempo. Escuta, Netuno tem peixes. Não vamos perder essa oportunidade, não vamos perder tempo. Vamos ganhar tempo. Eu só queria terminar a minha fala com uma coisa muito sofisticada, que é o seguinte:
Quem estuda o esoterismo mais a fundo percebe, por exemplo, que os golfinhos têm um nível de evolução enorme, quiçá bem maior do que o nosso. E eu queria só falar uma coisa sobre isso. É possível realmente que os golfinhos que vieram de Sírios sejam mais evoluídos que a espécie humana. E alguém pode parar e pensar assim, não, mas eles não fizeram foguete, não foram à Lua, não têm penicilina, não construíram um Android, um iPhone, não construíram um tablet, não fizeram um automóvel, não fizeram pontes, viadutos, não foram à Lua. E aí eu digo o seguinte, para o processo evolutivo, se um ser anfíbio ou não, ele apenas manifesta amor, esse é o estágio mais elevado de uma manifestação. Se a gente constrói um prédio de 250 andares e ele nunca cai, ele é de alta tecnologia, bacana. Mas isso está longe de significar o propósito evolutivo do ser humano. Que é onde eu quero chegar. Estou falando de Netuno em Peixes. É possível que os golfinhos, e eu estou falando de golfinhos, poderia estar falando de outros seres também, eles tão somente manifestem amor. Sim, então é isso? Estão no ápice, no topo, deixando a gente no chinelo. Com toda a tecnologia, com toda a inteligência artificial, nós temos que correr atrás do prejuízo e aprender, por exemplo, com os golfinhos, que são tão somente a manifestação, a dança, a coreografia do amor. Meu nome é Sérgio Seixas, faço parte do Grupo Terra de Rudá e também do aplicativo 639. Um beijo no coração, obrigado pela participação. Em breve, estamos aí mais uma vez.